Dito isso, vamos ficar de olho em Brasília, porque talvez nós tenhamos soluções ou complicações. De olho em Brasília com Renato Dias. Muito bem, doutor Renato, nós tínhamos uma pauta toda preparada sobre o embate lá na Câmara, quem vai conduzir a Câmara, mas não há dúvida que eu preciso de uma análise sua sobre as consequências dessa medida do João Dória agora. Botou todo mundo para dentro de casa, é uma medida preventiva, sim, enquanto não chegam as vacinas, tem a guerra da vacina contra o Bolsonaro, mas essencialmente o que vai acontecer no ânimo das pessoas, nem pergunto para você sobre economia, é sobre o ânimo das pessoas. Qual é a sua opinião? Boa tarde, Renato. Boa tarde, João. Mais uma vez, mostrando muita incoerência, né, principalmente. A gente viu rodando aí nas redes sociais, nesses últimos dias, a imagem de 33 mil presos sendo libertados para a saidinha de Natal, né, para poderem passar o Natal com a família, e ao mesmo tempo o João Dória decreta o lockdown no Natal e no Ano Novo, ou seja, desestimulando as pessoas a se encontrarem. A gente sabe que existe um problema muito grave, que as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente com o grupo de risco, né, os mais velhos, mas isso atrapalha muito esse ânimo, né, essa questão aí de você começar o ano que vem tentando recuperar todo o prejuízo desse ano de 2020. Os lojistas vão ser muito prejudicados com essa questão. O Natal é uma época que poderiam recuperar as vendas que não aconteceram ao longo do ano. E, mais uma vez, o Maia, sempre que tem uma oportunidade, ele parece que gosta de tomar essa decisão, João. O João Dória. Gosta de tomar... O João Dória, que eu vou falar do Maia depois. Não, vamos falar já. Eu até confundo. Vamos falar já, porque outro que até tem atrapalhado, tenta atrapalhar a recuperação da economia, a recuperação do Brasil, sem nenhuma dúvida, é o tal do Rodrigo Maia, que ontem tentou pautar uma pauta bomba, causando mais prejuízo aos cofres do Brasil, como se ele fosse o mocinho da jogada. É uma coisa meio nojenta, não é mesmo? João, e ele tentou ontem, acabou não colocando em pauta, porque ele percebeu que não haveria votos suficientes para aprovar. É a PEC 391, que fala de auxílio para os estados e municípios. Já foi aprovada no Senado, já foi aprovada em primeiro turno na Câmara e falta só o segundo turno. E como é uma PEC, João, se for aprovada, o presidente não tem nem como vetar, porque é a emenda à Constituição, então já passa a valer automaticamente. E é uma pauta que atrapalha muito, mais ainda do que já estamos com problemas, a questão fiscal do governo, né? As contas públicas. Os estados e municípios já receberam muito dinheiro durante essa pandemia e o Maia quer porque quer fazer isso passar. Ele viu que ontem não ia conseguir, tirou de pauta, recolocou hoje. A gente tem até o print das duas notícias, né? Primeiro informando que ele havia retirado de pauta, o pessoal ficou aliviado. Logo em seguida, a informação de que ele estava passando para a pauta de hoje. Então, ela pode ser votada. Eu acho que isso também está refletindo nos mercados, que é a grande preocupação de todos. As contas públicas não estão fechando. Um outro projeto, João, que era muito bom, um projeto que trazia inovações aí para o mercado de câmbio. Você poderia, por exemplo, abrir uma conta em dólar aqui no Brasil, entre outras inovações. Esse é um projeto bom. E havia quórum para ser votado ontem, esse ele tirou de pauta, sendo que havia gente para votar. Por quê? Porque é um projeto bom. Então, o Maia está atuando, João, não tenho medo de dizer, como um grande sabotador do país nesse último mês dele aí como presidente da Câmara. Já fez muito durante o ano também, mas especialmente agora no final. Os projetos bons ele está tirando de pauta, porque não quer que passem, e os ruins ele está tentando de toda forma fazer passar para atrapalhar o governo, visando aí tudo isso de olho na eleição para a presidência da Câmara no dia 1º de fevereiro. Não, que fica claro que tanto ele, o Rodrigo Maia, como o João Dória estão unidos com a esquerda, principalmente, para destruir a recuperação do país através do que foi planejado pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, fazer as reformas, diminuir o tamanho do Estado, baixar a inflação, baixar a taxa de juros, né, e baixar principalmente os impostos para gerar empregos. Só que com isso, claro, tem as consequências, tirando aquele pessoal que estava acostumado a mamar deitado, explorar o país, explorar o povo, esse pessoal não gosta. E aí vem essas lideranças, né, pardas, chamadas João Dória e Rodrigo Maia, sabotando o nosso país. Resta saber qual vai ser a consequência, ou pelo menos a resposta,
que o Bolsonaro vai dar a esses dois sujeitos aí que tentam pressioná-lo, né, para estragar essa recuperação que a gente estava percebendo e estamos tentando manter em nosso país. Né, Renato? A disputa está feroz, João, pela essa questão aí da Câmara, principalmente. Hoje, o Marcelo Freixo, deputado do PSOL, sugeriu que a legenda deve fechar com o bloco do Maia, ou seja, a esquerda radical toda está com ele que se diz um liberal, né, que pensa na economia, aquela coisa toda, fechando aí com o PT, com o PCdoB e com o PSOL, ou seja, não dá para enganar ninguém, né? Do outro lado, o Arthur Lira, com o apoio do governo, repito, Bolsonaro vai usar as armas que tem na mão para conseguir garantir essa vitória do Arthur Lira, vai indicar cargos sim, vai liberar emendas e tudo isso, porque ele viu que a maneira que foi feita da outra vez, né, que ele deixou a coisa correr por conta própria, acabou sendo um grande tiro no pé, as pautas importantes não passaram, as pautas conservadoras, né, que foram motivo aí da campanha do Bolsonaro, essas aí nem se fala, né, foram boicotadas de toda forma. Então agora é uma guerra muito grande e é uma eleição decisiva, João, para o futuro do país, porque vai depender muito de quem vai ser o bloco vencedor dessa eleição, para a gente saber se as coisas vão andar ou não, principalmente em 2021, que é o ano mais importante. 2022 já é ano de eleição, aí trava tudo. Nem o governo vai querer votar pautas polêmicas e muito menos os próprios deputados e senadores, porque vão estar de olho na reeleição deles em 2022. Então, 2021 é o ano e essa eleição é essencial para a gente prever aí o que vai acontecer para as reformas que a gente tanto precisa, João. Diga lá. Uma rápida comparação com o final do governo do Michel Temer. Ele assumiu depois do impeachment da Dilma, e aí ele tentou fazer o início das reformas. Aí ele foi cercado, né, e esmagado praticamente pelo cerco da imprensa e da mídia de esquerda, que acabou com a tentativa dele de recuperar o país. Ainda bem que, por causa disso, nós elegemos o Jair Bolsonaro com a mesma pauta, com a mesma propositura das reformas. De novo, estão tentando minar o governo. O Temer até conseguiu passar muita coisa, né? No breve período ali que ele teve, ele passou reforma trabalhista, ele passou TJLP, ele passou a questão dos sindicatos, muita coisa importante. Mas aí quando chegou a cereja do bolo, que era a reforma da Previdência, o pessoal lá se reuniu e falou, não vai passar. Apareceu aquela denúncia lá do Joel, né, aquela história mal contada, para boicotar lá o Temer no resto que ele estava fazendo no final do mandato dele, foi realmente só para sobreviver ali. Falando em final de mandato, João, uma notícia que saiu hoje do campo político, a gente não pode deixar de comentar, a prisão do prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se especializando em ver os seus políticos indo para a cadeia, geralmente eram só governadores, agora temos o prefeito, há 10 dias aí de completar o mandato, também sendo preso, uma denúncia, João, que dizem aí que haveria um QG da propina, teria arrecadado cerca de 50 milhões de reais, segundo o Ministério Público. Agora, aquela coisa, o pessoal também aproveita para aprender, fazer aquela festa toda, né? Um grande espetáculo em cima disso. Ele estava aí há 10 dias de terminar o mandato, mas todas as investigações mostrando que realmente há muitos indícios que o Crivella estava embolsando muita grana. O Rio de Janeiro, coitado, está abandonado, João. A gente espera que apareça alguém para tentar botar jeito nessa terra que é tão bonita, mas sofre tanto com os políticos. E em compensação aqui em São Paulo, todo mundo para dentro de casa, está confirmado aqui nas notícias, que bares, só os serviços essenciais, não essenciais, festa, negativo, não tem comemoração. Para encerrar, que coisa esquisita que aconteceu com esse jornalista, o Eustáquio. Ele foi para o hospital, estava preso, foi para o hospital. Que história é essa? Conte para a gente. Coisa esquisita, para começar, é a prisão dele, né, João? Não há uma acusação, não há um crime definido em relação à atuação dele. Ele foi preso naquele inquérito dos atos antidemocráticos, que é um inquérito completamente sem pé nem cabeça, né, do Alexandre de Moraes. Não tem condenação, não existe um processo onde ele foi condenado, ele está preso, é um preso político. A gente está vendo aí literalmente a história de um preso político, um crime de opinião. Como ele não é de esquerda, a imprensa, o restante da imprensa, trata ele com desprezo, chama de blogueiro bolsonarista, né? Eles sempre usam esse termo para tentar diminuir a credibilidade e a importância do jornalista. Então, temos até uma manchete do G1, né, mostrando lá, blogueiro bolsonarista é internado no hospital de Brasília após cair em cela de presídio. A história que estão contando, João, é que houve um vazamento na cela dele, onde ele estava preso, ele foi tentar consertar
esse vazamento do cano, subiu ali no vaso sanitário, acabou escorregando, caiu e quebrou uma vértebra. Aparentemente, ele corre o risco até de ficar paraplégico, né, porque teria pego a coluna cervical. Então, está ali fazendo os exames, não sabemos ao certo. Agora, uma história bem esquisita, né? Eu fico imaginando aqui se fosse o Adélio Bispo que tivesse sofrido um acidente na prisão, como é que estaria o país, né? Ou um jornalista de esquerda passando exatamente por isso, amando do Bolsonaro ou amando de alguém da direita. O país estaria em chamas, a imprensa só falaria disso. E ao contrário, o que a gente vê é o pessoal tirando sarro, porque não é alguém que está ali alinhado ideologicamente com ele, João. Tá certo. Não, enfim, esse cerco da imprensa que a gente precisa estar sempre atento e você fica nos trazendo essas informações constantemente. Tá certo, Renato? Muito obrigado por hoje. Amanhã a gente se vê. Vamos em frente. Amanhã a gente se vê e segue também o silêncio da imprensa em relação às denúncias do Paulo Guedes, dizendo que havia um golpe preparado contra o Bolsonaro e que ele conseguiu ali apaziguar essa história que acabou tirando o ministro da Educação, né, o Adam Weintraub, acabou sendo aí dado como um prêmio para o STF sossegar, mas a gente fala disso no outro programa. Um abraço. Amanhã com certeza. Renato, muito obrigado pela sua participação.